Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 metro ao curso de sua existência? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que viver ansioso é burrice. Eu expliquei isso amplamente na semana passada, amplamente no espaço de 25 minutos. Mas cabe muita coisa em 25 minutos. E se você tem boa memória, você lembra de todas aquelas coisas que eu disse. A ansiedade é um sentimento burro, porque ele não faz prevenção de nada, porque ninguém acrescenta 1 metro ao curso da nossa vida, porque nós não temos nenhum poder sobre coisa alguma, porque até mesmo aquilo que a gente chama de meu poder não subsiste a um vírus que nos ataque. A ansiedade é burra, é tola, ela vicia o coração na incredulidade, ela faz o coração a mente se tornar neurótica ou paranoica, ela fragiliza o ser para o enfrentamento do dia mal, porque Jesus disse que cada dia traz sua própria dificuldade. Eu não preciso viver com isso na mente, nem antecipando angústias na vida. A ansiedade é burra, é tola, porque ela tira do coração da gente a energia também para usufruir o que vem de Deus para nós no dia bom. A ansiedade, e mantê-la no coração, é tolice, porque ela adoece o corpo, ela adoece todas as dimensões do ser e ela impede a gente de usufruir paz. Depois de falar bastante na semana passada sobre isso, eu disse que ia ficar devendo uma a você. Porque Jesus concluiu tudo o que disse sobre a ansiedade, dizendo que no lugar da ansiedade o que se tem que pôr é outra coisa. Ele disse, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No lugar da ansiedade, Jesus disse, ponha essa vontade de buscar o reino de Deus. Aí você diz, mas isso não é uma ansiedade? Ficar ansioso pelo reino de Deus? Não. A religião ensina as pessoas a ficarem ansiosas por um suposto reino de Deus que acontece em função do que a igreja propõe como tarefa e como agenda, e bota todo mundo nervoso. Muita gente de igreja nervosíssima, porque isso ainda vem junto com culpa.
E eles dizem que a igreja que é a manifestação concreta do reino de Deus, e por isso se entenda aquele conjunto de, muitas vezes, até de idiosincrasias e de perversões do evangelho, mas que estão materializadas institucionalmente e comunalmente. Ali é o reino de Deus. E ali tem um tirano, um déspota que designa tarefas e que cobra de todo mundo, cobra desde dinheiro até a performance das pessoas. E surge um monte de gente nervosa no processo. Você mesmo que está me ouvindo, se frequenta alguma dessas igrejas, deve estar nervosíssimo, muito aflito e muito ansioso com esse reino de Deus que ofereceram a você, que não tem nada a ver com o que Jesus falou. Primeiro porque reino de Deus por Jesus não é uma coisa que está acontecendo lá de fora. Jesus disse que o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de nós. Jesus disse, se disserem a vocês, eis, olha ali o reino de Deus. Ele disse, não vão, não é. Se disserem, aqui está o reino de Deus, Jesus disse, não vá. O reino de Deus não se localiza nas geografias exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então não existe nenhum lugar para ser visitado como o reino de Deus, nenhum Vaticano é reino de Deus, nenhum templo maior é reino de Deus, nenhuma igreja concreta física é reino de Deus, nenhum movimento conduzido por homens é reino de Deus. Só Deus conhece o reino dele, porque o reino dele acontece nos corações dos homens, não vem com visível aparência. A gente só pode saber onde o reino de Deus está se a gente olhar para dentro de nós e encontrarmos o reinado de Deus em nós. Se eu não puder encontrar o reino de Deus em mim, não há nenhum outro lugar onde buscá-lo fora de mim. E buscar o reino de Deus em mim não é uma tarefa de ansiedade, ao contrário, é uma tarefa de descanso. O trabalho é descansar. Encontrar e buscar o reino de Deus em mim só acontece no paradoxo da fé. Esse buscar é um entregar, é um descansar, é um aceitar, é um assumir, é um confiar, é um crer. A gente encontra o reino de Deus quando descansa em Deus. A gente encontra o reino de Deus quando confia. A gente encontra o reino de Deus quando aceita o cuidado do amor de Deus por nós. E quando a gente submete o coração à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é pule do pináculo do templo embaixo. A vontade de Deus para você não é conquiste o mundo para mim. Isso é proposta de Satanás a Jesus nas tentações. O reino de Deus não é transforme pedras em pães. O reino de Deus não é erga esta torre em meu nome. O reino de Deus é converta o seu coração à confiança. Converta o seu coração ao amor. Converta o seu coração à misericórdia, ao perdão. Converta seu coração ao descanso na provisão de Deus. Converta seu coração à certeza do amor de Deus por você, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o reino de Deus acontece como pacificação do coração em Deus, como expansão da consciência de Deus em nós, como decisão interior de descansar. Não que isso me tire do cotidiano responsável, mas a minha responsabilidade não será neurótica. Eu vou trabalhar porque gente sadia trabalha, eu vou estudar porque gente sadia estuda, eu vou participar de todas as coisas úteis e boas na sociedade, porque não é bom que o homem esteja só, gente sadia troca, se dá. Mas nenhuma dessas coisas serão para mim feitas com ansiedade nem com desespero. Elas vão ser feitas como fruto do amor, da graça, da misericórdia, do que é bom, do que é útil, do que é sadio.
Mas eu não terei o engano nem o equívoco de pensar que elas podem, em sendo feitas, substituir o local existencial do reino de Deus em mim. O reino de Deus se estabelece em mim quando, pela confiança e pela fé, eu me submeto ao mandamento de Deus, que é amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento, é o novo e único mandamento da fé de Jesus. O reino de Deus se estabelece em mim quando eu me submeto a isso. E Deus não está pedindo de mim, e Jesus no Evangelho não pede de mim nada que todos nós não digamos que são as coisas boas da vida. Ele pede que a gente ame, ao invés de odiar. Ele pede que a gente perdoe, ao invés de se amargurar. Ele pede que a gente se levante, ao invés de se prostrar. Ele pede que a gente confie, ao invés de descrer. Ele pede que a gente se esperance, ao invés de abortar esperança. Ele pede que a gente trate bem os outros na mesma medida em que a gente gostaria de ser tratado e que nós nunca desistamos de fazer o bem, porque quando eu faço o bem, o maior beneficiado sou eu. Então só um doido pode dizer que não quer aceitar o reino de Deus. O indivíduo tem que estar com uma perversidade instalada dentro dele. No reino de Deus, Jesus diz assim, não traia as pessoas porque você não gosta de ser traído. Isso é ruim. Não trair só é ruim para o perverso. Mas para quem está querendo o que é bom, é toda bondade. Quando ele chega e diz, olha, o reino de Deus é dizer sim quando é sim, dizer não quando é não. Porque o que passa disso vem do maligno. Ele está dizendo para a gente se ater à realidade, à verdade, ao que é. Isso é mal? Ou será que o que é bom é construir fantasias, é elaborar tramas, é fabricar coisas que não existiram? Por isso eu digo, só um ser perverso pode não querer a instalação do reino de Deus em si, porque o reino de Deus só carrega isso. Ele não vem fazendo com que a sua alma seja reduzida a um terço. Isso é a religião que faz. A religião é que pega as pessoas e as estraga. Eu conheço um bocado de gente que antes de se tornar religioso era gente muito boa. Depois que eles se converteram à religião, eles se tornaram intragáveis, insuportáveis. Assim, é um sacrifício caminhar com eles. Você tem que andar assim com toda generosidade, porque eles são vociferantes, hostis, preconceituosos, cheios de juízo, arrogantes, donos da verdade, sem misericórdia, perversos. No fim vão ficando maus. Falando em reino de Deus, mas é aquele reino de Deus da torre. É o reino de Deus de tijolo, é o reino de Deus de cimento, é o reino de Deus de dinheiro, é o reino de Deus de oferta, é o reino de Deus de correntes, é o reino de Deus de bispos e líderes, é o reino de Deus de hierarquias, é o reino de Deus de vaticanos, é o reino de Deus de importâncias humanas, que não tem Deus. Aquilo é só uma panaceia, um circo sem Deus. Só gente entupida e sem discernimento é que não vê isso. O reino de Deus se constrói aqui. Agora tem uma coisa. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justo, o que é bom, o que é reto. Porque o reino de Deus se estabelece dentro de mim, como relação minha com Deus e como submissão minha ao mandamento do amor de Deus pela fé. Aí o trono de Deus se estabelece em mim, o reinado de Deus. Eu tenho dentro de mim o trono de Deus, o reinado de Deus, o reino de Deus, o senhorio do Criador, que é meu Senhor em mim. Isso não pode me fazer mal, pode? Você ter Deus na vida pode fazer mal a alguém? Ter o deusinhos da religião é que destrói. Agora Deus, conforme Jesus ensinou, pode fazer mal? Só faz mal ao diabo. Mas a gente que quer o que é bom, não. Então o reino se estabelece em mim, e a sua justiça se manifesta nos meus atos, na minha maneira de ser, de me conduzir,
eu deixo de lado as parcialidades, eu tento abandonar todo preconceito, todo juízo, tento olhar para o meu próximo com toda misericórdia e graça, sabendo que eu mesmo recebo graça de Deus todos os dias. Agir com equanimidade,